Muito boa noite, vizinhas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas! Coisa linda! Tudo bem com vocês? Bora começar a nossa live? Se você é uma mulher que faz, mas se sente muito cansada e nunca está satisfeita com tudo que você fez no seu dia, essa live ela vai ser especial para você. E durante essa live eu vou trazer para vocês o seguinte: como é que a gente vai parar nesse lugar, né? De fazer e por mais que a gente faça, a gente nunca está satisfeita. E como é que a gente sai desse lugar que nos adoece tanto? Então bora juntas? Mariana, seja muito bem-vinda, coisa linda. Então, pra gente começar, o que eu quero trazer para vocês de consciência? Primeiro ponto super importante. Boa noite, Aline maravilhosa. Bora chamar essas vizinhas. Primeiro ponto que eu quero começar a trazer para vocês aqui é o seguinte: existe a era antiga e existe a nova era. O que é isso? As evoluções dos nossos planetas, elas vão evoluindo a energia, né, do planeta como um todo. E aí a gente vivia até mais ou menos 2019 a antiga era. O que é a antiga era? É aquela era que eu chamo de patriarcado, onde a gente precisava ter para ser. Eu preciso ter um bom emprego, ter um bom cargo, ter uma casa, ter um carro para ser reconhecida como deu certo na vida, essa daí tá dando certo. Aí existe a nova era, através dessa transição, né, dessa evolução que a gente está fazendo na nossa vida, que ela convida a gente a viver o inverso. O inverso é o ser para ter. Primeiro eu me torno uma pessoa preparada para que eu tenha os reconhecimentos, para que eu tenha os resultados que eu tanto almejo na minha vida. E aí, o que acontece? Quando a gente está falando de estar sempre cansada, de não estar nunca satisfeita, foram movimentos que a gente foi aprendendo a viver lá na era antiga, com as nossas avós, a nossa mãe, as professoras, as tias e por aí vai. Por quê? Porque a gente nasceu na era antiga e a gente está sendo convidado a viver essa evolução. E aí, como é que a gente faz para sair desse lugar do modo trator, que eu não paro o dia inteiro, que eu tô sempre cansada, mas por mais que eu faça, eu nunca tô satisfeita, e eu vá para um lugar onde eu sinta que eu tô fazendo, que eu tenho resultado, mas eu tô feliz com o que eu tô fazendo, eu tô feliz com os meus resultados. Como é que a gente faz essa transição? O primeiro ponto que a gente precisa entender é por que a gente veio viver, por que a gente parou nesse lugar, né? De não se permitir parar, não aceitar parar. Então, o que acontece? A gente nasceu. Quando a gente nasceu, a gente escolheu uma família. Essa família é o nosso primeiro ambiente que a gente aprende como é que funcionam as dinâmicas. Então, você aprendeu dentro da sua família, da sua realidade, a dinâmica de como é que as coisas funcionam através da casa que você morava, com os cuidadores que estavam com você, sejam eles pai, mãe, avó, tia, quem cuidou de você. Boa noite, minha maravilhosa. E aí, a gente aprendeu desde a nossa infância, em algum nível, aí desconectando de nós, a gente nasceu toda conectadinha com a gente, com a nossa essência, com quem a gente é. E aí a gente foi saindo da barriga da mamãe, crescendo, e conforme a gente foi evoluindo, a gente foi aprendendo, né,
sobre a vida, a viver a vida, através do que aquele ambiente representava pra gente. E acontece que conforme a gente foi vivendo, algumas viram a mãe muito submissa ao pai, problemas dentro de casa de relacionamentos que eram desrespeitosos, o pai muito ausente, trabalhando muito, a mãe e o pai muito ausente, trabalhando muito. Cada uma teve uma dinâmica. Mas independente da dinâmica que teve, por mais que a mãe estivesse em casa, geralmente a mãe em casa não para um minuto. Aí a gente fica muito tempo, né, sozinha, brincando, e a mãe dando conta de tudo da casa. Ou então a mãe o dia inteiro fora. Enfim, pega lá a sua dinâmica familiar do primeiro ambiente que você aprendeu sobre a vida e comece a entender quais foram os momentos que eu comecei a me desconectar de mim. Então, quando você começou a ver a sua mãe, por exemplo, não tendo tempo para ela, chegando em casa e falando, nossa, eu tô cansada, ai que dor na perna, ai que dor nas costas, ai que cólica que não passa. Quando você encontrou o seu pai falando, nossa, hoje o dia foi daquele jeito, porque o cliente tal me enrolou, a gente vai aprendendo o quê? A gente vai aprendendo sobre o que eles estão vivendo. E isso vai fazendo a gente criar algumas capas, né, em nós, armaduras, para que a gente não se machuque. E essas armaduras fazem o quê? Elas vão desconectando a gente de quem a gente é. Por quê? Porque a gente começa a viver uma vida buscando o reconhecimento de fora, buscando a aprovação de fora, e a gente vai perdendo o prazer de viver a vida. A gente vai perdendo aquela alegria da essência da criança em viver a vida. E aí, os nossos sonhos, os nossos hobbies, eles vão meio que ficando, né, sem a chama acesa, apagadinho ali, cada vez mais encolhido. E a gente muitas vezes nem lembra mais, não sabe qual é o meu sonho, qual é o meu hobby. Boa noite, Gabi maravilhosa. Tem muitas vizinhas que chegam até a mim e eu pergunto, né, qual é o seu sonho? O seu principal sonho? A grande maioria não sabe o sonho. Quando eu pergunto qual é o seu hobby, você expressa o seu hobby, ela não sabe nem qual é o hobby dela. Por quê? De tão desconectada que a gente está da gente. Aí vem a vida e fala assim, através dessa canseira, dessa insatisfação, de nunca estar satisfeita, vira e fala, vizinha, o caminho tá errado, esse lugar vai te adoecer. E aí o que acontece? A gente começa a aprender a agradar todo mundo lá na nossa infância. Independente da dinâmica, todas nós em algum nível começamos a aprender que é seguro agradar as pessoas de fora, seja mamãe, seja papai, seja amiguinhos, seja irmão, seja na escola, aonde for. E nesse lugar a gente começa a virar aquela menina boazinha. Sabe aquela que a mãe e o pai viram e falam, nossa, a Gabi, a Mi, a Aline são tão boazinhas. Fala pra mim se você já se identifica com isso, ou então a gente vai pro outro oposto, de virar e falar, nossa, essa daí não para, ela é um furacão. A gente vai ganhando, né, títulos. Então, a menina boazinha, ou a gente escuta assim, eu escutava essa. Menina boazinha não faz isso. Aí você quer ser a boazinha para você receber elogio, aí você não faz o que você estava fazendo, né? Menina boazinha não risca a mão. Aí você para de se expressar, de riscar sua mão. Eu era tão boazinha, olha, a Aline era tão boazinha, não para, sempre ajudando todo mundo. E aí cresce boazinha, ajudando todo mundo. Aí o corpo começa a gritar, falar, vizinha, olha pra mim. Sim, minha mãe falava muito, que no mínimo falava, nossa, a Aline é tão boazinha. E aí a gente vai, né, vestindo os nossos títulos. Eu não quero, né, perder meu título de boazinha pro título de aprontona. Aí eu me esforço para continuar naquele título da boazinha.
E muitas vezes, quando, né, na dinâmica da casa tem irmãos, vai ter aquele que é a boazinha, o bonzinho, e a outra que é a pronta. Então, a gente escutava, menina boazinha não faz isso. Senta direito, menina não senta assim. Vai lá e dá beijo no seu tio. Meu, você não quer dar beijo em ninguém. Aí vai lá e tipo te leva pra você dar beijo. Se você fizer isso, você ganha aquilo. Alguém daí escutou já? Isso você precisa fazer por merecer. Se você não fizer, você não vai ganhar. Já escutaram isso em algum nível? Coloca aqui pra mim. E aí, nesses lugares, com esses títulos, a gente começa, e claro, que os nossos pais, os nossos cuidadores, eles buscaram fazer o melhor, né? Quando a pessoa vira e fala assim, ai, você é tão boazinha, não é pra te causar algum, né? Como se fosse um elogio, um reconhecimento. Só que acontece que a gente ficar nesse lugar, escutando isso durante a infância inteira, vai manter a gente nesse lugar para a vida. A gente tem essa programação de que eu preciso ser boazinha. E aí a mulher boazinha, ela vira uma salvadora na vida de todo mundo. Então ela tá ali sempre para fazer para todo mundo. E esse lugar esgota a gente. Se não fizesse, era cinta. Ó, nossa, como escutei. E aí o nosso valor, aqueles valores, né, de quem eu sou, eles começam a ser medidos pela nossa produtividade. E não por ser quem eu sou. E a gente vai se perdendo da gente. Então, assim, a gente começa a ter valor só se a gente está ocupada, se a gente está útil, se a gente está fazendo as coisas para os outros. E isso vai virando um círculo que a gente vai, tipo, entrando num lugar que eu preciso fazer isso o tempo todo para ser reconhecida, como se fosse um vício. Boa noite, Dê. E a gente não para de se esforçar para ser reconhecida. Então, se eu tenho valor só quando eu tô ocupada, se eu tô ocupada, geralmente eu sou útil para as pessoas, então eu não paro de ser útil para as pessoas, eu não paro de pegar demandas para mim, eu falo sim para tudo e para todos, e isso vai me deixando cansada. Alguém já se viu nesse lugar em algum momento da vida? Conte para mim. E a gente começa nesse lugar a também, eu tô mostrando para vocês aqui no início da live, como é que a gente chega nesse lugar. Quais são as situações da nossa vida que vão levando a gente para esse lugar de não parar o tempo inteiro, de não se permitir descansar por 5 minutos. Ou se estiver ali descansando, de você ficar se culpando porque você está ali descansando e você tem um mundo de coisa para fazer. Orai e vigiai. Nós somos tratores em recuperação. Então é orar e vigiar. Mas que bom que hoje a gente tem essa consciência. E qual é a minha missão aqui nessas lives com vocês? É trazer cada vez mais essa consciência pra gente começar a sair desse lugar. Porque aí eu fico lá. Eu sou a boazinha, eu faço tudo pra todo mundo, eu não paro o dia inteiro pra eu ser útil pras pessoas, pra eu ser reconhecida pelas pessoas. Aí eu começo a sentir medo. Medo de agir. Por quê? Porque eu não paro o tempo inteiro. Medo de agir pra mim. Eu fico agindo pros outros. Medo de sentir. Eu fico fazendo tanto que eu me desconecto do meu sentir. Eu fico só na ação. Só que nós, mulheres, os homens, os seres humanos, eles pensam, eles sentem e eles agem. Quando a gente aprendeu, né, ser boazinha, a gente aprendeu a só pensar e agir. Eu penso que eu preciso ser boazinha e eu vou fazendo tudo que eu posso fazer para ser reconhecida como a boazinha. Eu não
trabalho o meu sentir, a gente vai se desconectando de quem a gente é. Por quê? Porque na nossa infância a gente não teve espaço para sentir. Quando chorava era engole o choro. Essa menina é chorona demais e ela chora por tudo. Eu quero ser boazinha, então nem chorar eu choro, porque se eu choro minha mãe e meu pai ficam aí, né, apontando o dedo para mim. Então não é seguro chorar. Aí eu começo a calar as minhas emoções. Eu não sei, eu não aprendi a nomear as minhas emoções. Por que a gente não aprendeu, né? Porque também os nossos pais não aprenderam. Se vocês olharem os pais de vocês, até hoje eles devem ter dificuldade de nomear as emoções deles. De falar assim, tá lá sentindo raiva, engole a raiva. Tá lá com vontade de chorar, engole o choro. A grande maioria das pessoas viveu nesse lugar, elas reproduzem o que é isso? Só que quando a gente vai calando essas emoções, não expressando elas, não sentindo elas, o nosso corpo ele começa a doer em algumas partes e depois do doer ele começa a ganhar um upgrade, que é o adoecer. Então aquela emoção, ela começa a paralisar em algum lugar do nosso corpo. Essa emoção paralisada no nosso corpo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai acumulando. Ela começa a virar uma dor. Aquela dor que você sente de cabeça, cólica, nas costas, no pescoço, na perna. E o que você faz? Toma um remedinho para passar, sabe? Essa daí. Essa dor, ela tá querendo conversar com a gente. E quando a gente só vai amenizando ela com remédio, mas não olha o que ela tá querendo conversar com a gente, que é no nosso emocional, o que a gente faz? A gente continua se calando. Sabe aquele engole o choro, fica quieta, você fala demais, menina precisa ser boazinha, precisa ser comportada. A gente continua fazendo isso de outras formas, como por exemplo, você não pode sentir dor, você tem tanta coisa para fazer que não dá para sentir dor. Aí você toma um remédio, você amenizou o sintoma, a dor ali, ó, a superfície, só que você não mergulhou, não aprofundou. E quando a gente fica nesse lugar de só amenizar a dor e não ver aonde que essa dor começou, o nosso corpo começa a adoecer. E, gente, 55% das mulheres brasileiras estão diagnosticadas com ansiedade, depressão, transtorno mental. Vizinha, a gente não pode normalizar o que não é normal. É comum, 55% das mulheres, mas não é normal. Pensa comigo, você tá em um lugar, tem 10 mulheres, de 10 mulheres, 55 é 5 mulheres e meia. De 5 a 6 mulheres do lugar que você tá, estão passando por algum tipo de desafio. Seja um desafio de ansiedade, de depressão, de transtorno mental. Esses dias a gente postou aqui um reels de uma mulher, né? As emoções, elas vão e ela segura as emoções, ela segura. Bombou o negócio porque as pessoas se identificam. Ela tá lá sentindo, mas ela não se permite sentir. Aí sabe o que acontece? Ela começa a adoecer. Aí do nada ela tá numa reunião, ela tá trabalhando, ela cai dura no chão, o corpo dela apaga e cai. Vizinha, isso precisa dizer alguma coisa pra gente. Não é normal e a gente não pode normalizar o que não é normal. Não é normal uma mulher acordar já estressada, grossa, com o esposo, com os filhos. Eu estava numa mentoria hoje de mulheres empresárias, de um grupo que eu faço parte.
Uma empresária foi buscar a filha na escola e ela chegou lá, a professora olhou para ela e falou: sua filha não veio para a escola hoje, você não trouxe sua filha. Ela não lembrava que ela não tinha levado a filha dela para a escola. Vizinhas, é comum, mas não é normal. E a gente não pode normalizar isso. Sabe por quê? Porque assim, quando você se coloca nesse lugar, agora eu vou falar uma coisa que é muito profunda. E você já pode ter passado por isso enquanto filha. Só que a gente precisa aprender com isso, porque agora a informação está chegando pra gente. Antes a gente não tinha a informação, agora a gente tem. Então assim, ó, quando um filho vê uma mãe estressada, cansada, insatisfeita, sabe o que ele faz? Ele começa a silenciar as próprias necessidades, para não dar trabalho. Quando ele silencia as próprias necessidades, ele começa a adoecer. Por que é que hoje tem tanto adolescente e tanta criança doente? Porque eles estão denunciando o que está acontecendo dentro de casa através da doença. Eles estão se calando para não dar trabalho. E aí a gente começa a adoecer a família inteira. Isso é muito sério e a gente precisa falar sobre isso. E eu decidi levantar a bandeira e trazer essa consciência para vocês aí ao longo dessas 6 lives que eu tô fazendo e de um aulão que eu vou dar no sábado, dia 26. A Mi colocou aqui: eu todo dia tô dormindo depois que levo o Tutu na creche. Tô gostando de fazer essa prática. Depois tenho mais gás para fazer as coisas. É super importante a gente entender o que é que faz bem pra gente. Eu acordo mais cedo para dar conta de um monte de coisa, levo meu filho pra creche, quando eu volto, a casa tá tranquila, eu sei que ele tá bem, eu vou descansar. Sabe por quê? Porque uma mulher descansada não enche o saco de ninguém, não quer guerra com ninguém, ela tá bem pra ela e tá bem pros outros. E a gente precisa aprender a se colocar nesse lugar. É seguro para todo mundo. A Aline colocou assim: gente, eu passei quando trabalhava na CLT de esquecer aonde estacionei o carro e ligar para o meu marido ir me buscar e eu fui de moto. Ir no aniversário no dia errado, era burnout e eu nem fazia ideia. Vocês têm noção do que está acontecendo no mundo? E esses cenários, eles estão conversando com a gente. Eles são oportunidades da gente começar a se questionar. É normal isso? É normal eu vir trabalhar de carro e não saber onde eu deixei meu carro e ligar pro meu esposo vir me buscar porque eu não acho meu carro? É normal eu ir buscar minha filha na escola sendo que eu nem levei ela na escola? Gente, é comum, mas não é normal. A gente não pode ficar olhando para esse cenário e normalizando e rindo ainda de nossa, foi buscar sua filha e nem lembrava que ela não tava. E isso acontece. Então a Mi colocou: verdade, antes me culpava. Agora isso me ajuda muito, tenho mais atenção total. A gente precisa descansar, não importa a hora, cada uma vai encontrar a sua hora, mas descansem. Sabe por quê? Porque um feminino saudável, que é o que eu trabalho aqui com vocês, ele tem os momentos de introspecção, que é o descanso, que é o sentir, que é o planejar, que é o intuir, e ele tem os momentos de ação, que é o de fazer, de acontecer, de realizar. E é só nesse lugar dessa integração, dessa dança diária, que a gente consegue viver uma vida saudável e próspera.
Quando a gente está muito no sentir, no intuir, no descansar, a gente não tem resultado. Quando a gente está muito no fazer, não dá tempo de descansar, não dá tempo de sentir. Esse negócio de meditação não é pra mim. Quantas mulheres, né, se contam isso? Quando a gente está nesse lugar, a gente está sangrando por dentro e o nosso corpo vai paralisar a gente em algum momento, assim como a Aline colocou. Uma mulher descansada não quer guerra com ninguém. Pode colocar isso no nosso Instagram. Graças a Deus você conseguiu sair desse lugar, graças a Deus, e que todas as mulheres possam sair deles, e uma ir tirando a outra, e assim a gente também vai tirando os homens, porque também tem muito homem nesse lugar, tá? Então lembra, os nossos filhos, eles vêm para esse mundo trazendo para nós mães a missão de auxiliar eles no processo de evolução. Se eu tô burnoutando, se eu tô passando por um problema de saúde mental, se eu tô ansiosa quase todos os dias, como é que eu vou entregar para o meu filho o que ele precisa de mim, se eu não consigo viver isso em mim? Então a gente precisa começar a se cuidar mais. Ó, Mi, eu pedi as contas de um trabalho de 9 anos e foi a melhor decisão que fiz, com certeza. Graças a Deus encontrei terapeutas e um grupo maravilhoso de apoio, coisa linda, amo essas vizinhas maravilhosas. Então assim, o que acontece no meio de tudo isso, né? Mãe, beijo, te amo, minha mãe na live. O que acontece no meio de tudo isso? A gente começa a viver essa vida no automático, e quando a gente está vivendo uma vida no automático, a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. Uma pessoa que vai trabalhar e não sabe onde estacionou o carro. Uma pessoa que vai na escola buscar a filha e nem levou a filha. Uma pessoa que não lembra nem se fez xixi no dia, quando é que foi o último cocô que fez. Se tomou água, se não tomou. Vizinha, isso é sobreviver. Uma pessoa que vira e fala, não tenho tempo para descansar. Imagina esse negócio aí de meditação, não é para mim, já fui essa. A gente está no modo sobrevivência. A gente acorda no automático e vive uma vida um dia inteiro no automático, sem se perceber. Esse lugar adoece a gente. A Mi falando assim, boa noite, achei linda essa filhota filmando vocês. Ah, ó, vocês fizeram o maior sucesso ontem. Ó, meu pai entrou aqui também na live. Vamos jogar o dedo, né, no aviãozinho aí para outras pessoas virem. O cocô do filho a gente lembra. O lanche do filho a gente lembra. Mas a gente não lembra do nosso cocô. A gente não lembra de tomar água. A gente não lembra da gente. E isso começa, né, a denunciar dentro da nossa casa o que está acontecendo. Porque daqui a pouco o nosso filho começa a não fazer cocô também. Daqui a pouco o nosso filho não começa a comer o lanche também. Por quê? Porque é a referência que ele tem. Aí assim, quando a gente acorda no automático, no modo sobrevivência, eu tô fazendo as coisas e nem percebo. Eu tô lá preparando o café da manhã, ao mesmo tempo respondendo o WhatsApp, ao mesmo tempo pensando no que eu preciso fazer, ao mesmo tempo falando com as minhas filhas. Quando a gente está nesse lugar do automático, a gente vai viver cansada. A gente vai viver num lugar onde a gente entra no banho com 1000 pensamentos e sai com 1500 pensamentos, porque eles brotam. A gente entra num lugar onde a gente vai dormir e leva todos os pensamentos com a gente, a nossa cabeça não para. E aí o que a gente faz? A gente acorda no outro dia cansada de novo. Meu, parece que eu nem dormi, sei lá, deitei aqui 6 horas, 8 horas e parece que eu nem dormi. Prestigiando as palavras. Ah, coisa linda. Ai, minha mãe é minha fã. Também sou sua fã, mãe. Amo aquela música. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E é assim, né? Então, vamos lá.
Aí o que acontece? Quando a gente está nesse lugar de sobreviver ao invés de viver, eu falo que a vida, ela é sobreviver. Mas a gente tá tão automático, tão rápido que a gente juntou a palavra. Aí a gente ficou no sobreviver, tá? E a gente precisa sair desse lugar, separar, né? Feminino, masculino, para que a gente possa fazer essa integração das duas energias. Então, quando a gente tá no automático, o nosso feminino, ele tá ali falando, eu preciso da sua presença, sai desse lugar, tá puxado, eu não tô dando conta, vai chegar uma hora que eu vou te apagar. Tem um vídeo, a gente postou esses dias aí, depois, Aline, se você puder, coloca por favor nos stories. A mulherada tá caindo dura. E tá muito comum isso acontecer hoje. A mulher tá lá, a jornalista, dando uma entrevista, do nada ela apaga. A mulher lá do exercício físico tá dando uma entrevista, do nada ela apaga. De cair dura. Gente, não é normal, a gente não pode normalizar isso. É comum, mas não é normal. Então, esse lugar, o corpo tá pedindo pra gente atenção, ele tá falando, você tá desconectada de você, não dá mais. Aí o que a gente começa a viver? Baixo prazer pela vida, não tem prazer em viver. Para sentir prazer pela vida, prazer em tomar água, o que é isso? Não existe. Inclusive, pausa aí 10 segundinhos e toma uma água de presença que eu vou tomar minha. E sente prazer em se hidratar. Olha que coisa gostosa. Então a gente não consegue sentir prazer por quem a gente é, pela nossa maternidade, pelo nosso parceiro, pelo nosso trabalho, pelas coisas que a gente faz. O nosso corpo adoece e a gente fica nesse lugar de que nada me satisfaz. Eu faço e parece que nunca tá bom. Aí eu vou falar o que acontece em 3 áreas da nossa vida. Então, na parte física, quando a gente tá nesse modo sobrevivência, a gente sente cansaço, acorda cansada, vai dormir cansada. A gente vive um processo de insônia. A gente vive uma exaustão, enxaquecas constantes, cólicas a todo ciclo. A gente vive acelerada, ansiosa, o coração batendo muito forte. A gente sente desânimo e a nossa criatividade apaga. Acontece que criatividade é energia do nosso poder do útero. A gente nasceu criativa e a gente mina toda a nossa energia nesse lugar da sobrevivência. Aí, quando a gente está falando do modo emocional na sobrevivência, como é que o sobreviver, né, o viver no automático, como que ele impacta nas nossas emoções, no nosso emocional? A gente sente culpa de parar, porque a gente não aprendeu, a gente não tem referência de nenhuma mulher que parava. Elas viviam o dia inteiro fazendo coisa com um monte de tarefa e responsabilidade. Aí a gente sente raiva, porque a gente faz e não é reconhecida. A gente fica lá esperando aplauso de mamãe e de papai, sendo representado pelo esposo, pelo chefe, pelos filhos, ou seja lá por quem for. Que é reconhecimento. Sabe aquele reconhecimento na infância da menina quietinha? A gente fica reproduzindo isso, buscando encontrar o reconhecimento da mamãe e do papai nas pessoas que a gente se relaciona. Aí a gente não tem o reconhecimento, a gente fica com raiva. E a gente vai vivendo uma tristeza silenciosa. Nos nossos relacionamentos, como estar nesse automático impacta? A gente vai se distanciando emocionalmente de quem a gente é. A gente não se permite sentir as nossas emoções. Ah, eu tô triste. Quer saber? Eu vou assistir ali uma série e vai passar. Ah, eu tô sentindo raiva. Quer saber? Eu vou comer aqui uma barra inteira de chocolate e vai passar. A gente fica mascarando as nossas emoções. Então, a gente se distancia emocionalmente de quem a gente é.
A gente se distancia de se relacionar com as nossas emoções. A gente fica exigindo que o outro reconheça, que o outro faça, que o outro veja, que o outro te aplauda, te elogie. Mas você não se aplaude, você não se elogia, você só tá lá com o seu chicotinho em você. E a gente vive numa cobrança constante, tanto nossa, em não parar, em dar o nosso melhor, em virar um tratorzão, quanto das pessoas. Aí o esposo chega em casa, toma um banho e deita no sofá, você morre de raiva. Por quê? Porque você não se permite fazer. Agora vai lá e senta com ele. Coloca os pezão lá, fica roçando um pé no outro. Vê que delícia. Depois convida ele para te ajudar a fazer o jantar, a fazer alguma coisa de casa. Então, vizinha, lembra, o feminino é nutrição. E a gente precisa se nutrir de quem a gente é. A Mi colocou aqui, eu era fiscal de caixa, cobrava todas as minhas funcionárias a usar batom e brinco, e depois que estou em casa, só correria e estava esquecendo de usar batom e brinco. Olha só como que as coisas acontecem. E depois que comecei a ver você de brinco, comecei a voltar a usar os meus. Ai, que linda! Adoro! Por isso que é importante a gente estar nos ambientes certos, porque a gente vai se inspirando. Opa, ela tá usando um brinco, deixa eu colocar também. Opa, ela faz uma maquiagem, deixa eu me maquiar também. Opa, ela passa o batom, vou passar também. Mari, maravilhosa, que saudade de você, mulher. Mande notícias. Aí o que a gente faz? A gente fica lá, né? Pagando de louca, de desentendida, ignorando as nossas emoções. Aí, ó, olha os disfarces. Vou contar alguns pra vocês. Você tá lá, sentindo tristeza. Aí, essa tristeza, você não quer sentir. Aí você disfarça ela. Só que essa tristeza, ela é disfarçada em mau humor. Você fica com um mau humor que ninguém aguenta estar do seu lado. Mas não é sobre o mau humor, é a tristeza que você está guardando dentro de você. São as emoções. Aí você está sentindo medo. Você não se permite sentir medo. Eu tenho que ser forte, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Aí você está nesse lugar. Quando você não se permite sentir tristeza, quando você não se permite sentir medo, sabe o que acontece? Você cai pro controle. Aí você fica querendo controlar tudo e a gente não controla, pra gente não sentir medo. A gente fica mascarando. Aí você tá cansada, você tá sentindo cansaço. E aí ele vem disfarçado de produtividade. Você não para um minuto. Você tá cansada, você vai fazer mais. Porque eu não posso parar. Vizinha, esses lugares de disfarce, eles vão gerando doenças recorrentes. Sabe aquela enxaqueca que não passa, que você tem ela 2, 3, 4, 5 vezes por semana? É essa. Sabe aquela cólica que vem todo mês super forte? Aquele ciclo que vem bem curtinho e adiantado, ou que ele não vem nunca, atrasado? É nesse lugar que a gente vai se colocando, porque a gente vai ignorando as emoções. E aí o nosso corpo vai conversando com a gente, porque o nosso corpo conversa com a gente através de dores, através de doenças e através de bem-estar. Se você está sentindo dores, se você está vivendo uma doença, o seu corpo está te convidando a sair desse lugar, a olhar para isso. Ele está te dando uma oportunidade de você fazer diferente. Agora, se a gente está no automático, correndo o dia inteiro, a gente não percebe isso. Outro ponto que esse lugar de ignorar as emoções coloca a gente. Além das doenças recorrentes, um dia é dor de cabeça, um dia é uma dor nas costas, aí a coluna travada, aí a cólica que não passa. Aí vem mais o quê? Tensão no maxilar. Engole tantas coisas, não fala, fica tudo tenso.
Aí fica lá com o bruxismo, né? Corroendo a raiva que você não se permite expressar. Aí o intestino fica preso. Sabe aquele intestino preso? Sabe o que ele significa? Que você está enfesada. Você está cheia de fezes dentro de você. Pensa um monte de cocô dentro de você, paralisado. O nosso corpo cheio de cocô que não sai de nós, vai fazer o quê? Vai fazer o meu pensamento. Tá igual a ele. Todo enfesado, todo paralisado, todo cocôzento. Aí as minhas emoções vão para o mesmo lugar. Aí a gente vai vivendo um ciclo, aí eu não consigo dormir, aí eu acordo mais irritada, aí eu não tenho paciência com meu esposo, aí eu não tenho tesão por ele, aí a gente começa a não transar mais. E gente, isso daí vai para onde? O feminino, ele é sensível, ele sente. E a gente precisa começar a se permitir a também sentir. Por quê? Porque se a gente começar a ignorar as nossas emoções, querer disfarçar elas, querer abafar elas, que é o que a gente está falando aqui, a gente se desconecta da nossa sabedoria interior. A nossa sabedoria, ela é uma lady. Ela vem, ela só solta assim no nosso coração o próximo passo. Mas se a gente está barulhenta, se a gente está no automático, a gente não percebe, porque a gente tem uma barraqueira na nossa cabeça que não para de falar o tempo inteiro, surtada. Ela fica lá. Isso não é para você. Você não pode. Parar não dá. Não pode descansar. Cuidado. Estão falando de você. Você precisa melhorar a sua postura. Olha o seu cabelo. Passa o batom. Ela fica lá, ela não para. E a Lady tá lá falando pra você. Toma um banho de presença. Descansa 5 minutos. Respira. Abre a janela e olha pro céu. Ela tá soltando. Só que a gente tá tão, barulhenta no automático que a gente não consegue entender. Então, como é que a gente sai desse lugar? Eu vim falando para vocês várias situações. Tá bom, Joy. Eu entendi, me identifiquei com algumas coisas. Como é que eu saio daí? Vizinha, papel e caneta na mão, que nós vamos ter uma atividade agora para você começar aqui e finalizar depois da nossa live. Pega aí e você vai me contar depois que você anotar aí o que você vai fazer, tá? Então, você vai pegar esse papel e essa caneta e você vai escrever 5 pequenas coisas que trazem alegria para você, que trazem prazer para você, que você adora fazer para você. Não é envolvendo ninguém. O que eu gosto de fazer para mim? Eu adoro tomar um banho de presença. Eu adoro fazer um chá gostosinho e tomar. Eu adoro ler um livro. Eu adoro escutar uma música tal e dançar. O que você gosta de fazer por você? Escreva 5 coisas. Nossa, Joy, não sei. Vizinha, o não saber também tá querendo te dizer alguma coisa. Então, o que eu faço aqui? Qual é o meu papel diante de vocês? É trazer para vocês esse feminino saudável. O que é o feminino saudável? É aquele feminino que sente, que se percebe, que intui, que descansa, junto com o masculino, que pega aquilo que apareceu no descanso, que apareceu na intuição, que apareceu na meditação e vai para ação. Eu falo para as vizinhas de manhã, a gente faz o nosso acordar da vizinha, Hoje a gente fez aqui do bom dia. Aí eu falo para elas, vizinha, não adianta nada você pegar o devocional, você fazer o seu acordar, ir lá, ler. Hoje a gente falou do poder do preparo. Como é importante a gente se preparar para viver, o grandioso, para viver a realização dos nossos sonhos. Adianta eu entender o poder do preparo e fazer mais ou menos isso? Eu li
Aí eu vou e sento em cima do que eu li. O sentar em cima significa o quê? Viver uma vida corrida no automático. Aí eu li, não lembro nem o que eu li, né? Porque eu só li, ela falou que é pra ler, fazer o devocional, tá bom, vou ler aqui uma página. Ler, tá tão no automático que não sabe nem o que leu, muito menos vai colocar em prática para viver. E aí óbvio que não vai ter resultado na vida. Porque não é sobre fazer as coisas no automático. E vizinho, eu tô falando isso pra você porque eu já fui essa pessoa. De pegar, no meu começo do despertar foi assim. Ler, meditar, foram desafios muito grandes pra mim. E eu vou contar pra você que tudo aquilo que você mais resiste é o que você mais precisa. Então aqui eu trabalho a harmonia do feminino saudável, que é eu ativo o meu feminino e eu coloco em prática o meu masculino, porque dentro de nós corre 50% mamãe, 50% papai. Senão não estaríamos aqui. Não conseguimos chegar aqui nessa dimensão só de óvulo ou só de espermatozoide. Precisa de ter a integração. A gente já chega da integração. E durante a nossa vivência aqui, a gente vai pro cabeção, a gente esquece disso. Então, eu fiz o meu acordar, eu pego uma ação daquilo que mais me chamou a atenção e eu vou viver no meu dia essa ação, eu vou colocar em prática. É isso que vai trazer resultado na vida da gente. Não só com o acordar, mas com tudo na nossa vida. Então, vizinha, conta pra mim. Dessas 5 pequenas coisas que você colocou aí, eu espero que você tenha colocado. Tô engasgada aqui, falei rápido. Deixa eu me desengasgar. Eu ainda tô engasgada. Tá passando. Dessas 5 coisas que você colocou aí, escolhe uma que você vai fazer hoje e põe aqui pra mim qual que é essa ação que você vai fazer hoje pra você. Eu quero saber qual que é. Conta pra mim aqui. E enquanto você coloca pra mim, eu vou te lembrar o seguinte. A gente no automático, a gente busca fazer tudo e a gente vive um dia com aquela sensação de que eu não consegui dar conta de tudo. Aí a gente se culpa, né? E se cobra e não sai desse lugar. E aí a gente vai dormir com as 1000 pendências que a gente não conseguiu fazer porque a gente coloca muito mais responsabilidades no nosso dia do que tempo que a gente tem para viver cada uma delas. 5 pequenas coisas que trazem alegria para vocês. Escreveram aí? Coloca aqui. Eu quero ação, vizinha. Ação. Você quer mudar a sua vida? Você quer viver uma vida próspera, com resultado, realizando seus sonhos? A gente vai começar agora. Eu preciso ensinar vocês a fazer isso. Não dá pra gente continuar vivendo no automático. Senão vocês estão aqui na live comigo só perdendo tempo de vida. E eu espero que vocês estejam investindo o tempo de vida de vocês, tá? Então lembra, não é sobre você fazer tudo, mas é sobre você lembrar que você está no meio de tudo, você faz parte desse todo. Então você precisa se cuidar, você é a pessoa mais importante. Se você apaga, se você adoece, o que vai acontecer com as pessoas, com as demandas, com tudo? A casa cai, tudo para. Por quê? Porque você se concentra tudo em você. Deixa eu ver aqui, ó. Agora eu tô gostando de ver. É isso. A D colocou. Mulheres protagonistas adultas colocam aqui embaixo a atividade. Então, a D, sentir 1 minuto a minha respiração com leveza. Foi a atividade que a D colocou para ela fazer hoje, que é uma atividade que ela se sente bem com ela. A Mi, passar creme no meu corpo antes de dormir. Gratidão pelo meu dia. Então, o que vocês vão fazer? Hoje, vocês vão fazer essa atividade. A Aline, rir com o Felipe. Deitar na rede. Cantar, dançar. Assistir gatos pulando de susto.
ela vai pegar uma dessas atividades e ela vai colocar em prática, ela vai viver no dia dela de hoje. E vizinhas, eu tô aqui e o meu WhatsApp não para. Vou falar pra vocês, eu olho aqui tá chovendo demais e deu um estouro em algum lugar. A minha mãe mora no quarteirão, o meu irmão também. Cada um mora num prédio, mas tá todo mundo no mesmo quarteirão. Eles estão todos sem luz, nós estamos aqui de luz. Então, isso significa muita coisa pra gente. Significa que a gente tá aqui para fazer acontecer. E o universo está colaborando com isso. Então, receba aí essa energia e vamos fazer acontecer. Então, lembra, vizinha. A prosperidade, a vida saudável, os resultados, a realização dos sonhos que você merece viver na sua vida, elas vêm da alegria. A gente nasceu da emoção alegria. E a gente precisa se permitir diariamente estar nesse lugar, viver nesse lugar. E para que a gente sinta a alegria, porque a alegria não é eu estar com o outro, é a alegria de eu ser quem eu sou, de eu estar comigo, de eu tomar as decisões que eu tomo, de eu fazer as minhas próprias escolhas. É isso a alegria, de eu confiar na vida, de me amar do jeito que eu sou. Isso é a alegria. E ela transborda, ela nasce dentro de nós. E aí ela transborda. Não adianta eu querer me alegrar de fora. Quando eu me alegro de fora, é aquela cena, eu tô bem com todo mundo, tô ali disfarçando, fingindo. Aí eu chego na minha casa, choro, me perco de mim, fico me questionando, fico lembrando as pessoas e vendo e me comparando. E isso vai só minando a nossa energia. Então, para que a gente mantenha essa alegria que já vem lá da nossa essência, a essência da criança é a essência da alegria. A gente vem, a alegria é a vibração mais alta que tem, que a gente consegue ativar aqui nessa dimensão, né, com frequência. Então a gente precisa, para ativar ela, se permitir descansar, entender que quando a gente está descansando, a gente está produzindo vida, tá? O descanso é produção de vida. Por quê? Porque eu tô recarregando a minha energia, eu tô recompondo as células do meu corpo para que elas se sintam bem, para que elas estejam saudáveis, para eu viver o próximo dia. Então, descansar faz parte do processo. A mulher que pausa, ela se escuta. Quando ela se escuta e ela segue o que o coração dela tá direcionando ela, geralmente as coisas dão muito certo, ela se sente alegre. E quem se escuta e é disciplinado, né, coloca em prática aquilo que escutou, vive a vida, sai do modo sobrevivência e entra no viver a vida. A Gabi colocou aqui, brincar com a minha cachorra na praça, ler um livro, fazer meditação com presença, fazer escalda-pés relaxante, adoro, cantar bem alto. A Gabi vai escolher uma dessas atividades e vai fazer hoje. Aí a Mi colocou assim, nossa, fazer um escalda-pés, ganhei um sais para fazer faz tempo e nunca fiz. Bora fazer hoje, Mi, tira lá uma foto e posta e me marca para eu poder repostar. Gente, eu amo fazer escalda-pés e colocar bolinha de gude. Aí eu fico ali, ó, passando, fica tipo massageando meu pé, uma delícia. Então, vizinho, ó, próxima live vai ser segunda-feira que vem e a gente vai falar sobre a minha mente não para. E aí eu vou trazer para vocês mais elementos sobre o que está acontecendo, por que a gente não se permite parar um pouco, desligar um pouco a nossa cabeça para ativar o nosso sentir. Vamos falar sobre o assunto. Agora me conta aqui se fez sentido para vocês essa live de hoje. Enquanto vocês vão colocando aqui, deixa eu ver um negócio. Tem uma mensagem que veio para mim esses dias no acordar e elas vêm tão boas que eu não consigo levar todas. Mas enquanto coloca aqui em uma palavra, porque valeu, tá aqui na nossa live de hoje.
E já anota aí na sua agenda que segunda-feira, às 19 horas, a gente tá junto aqui novamente. Então, enquanto vocês vão colocando em uma palavra porque valeu, eu vou trazer para vocês uma mensagem que veio, não foi de hoje, foi de um acordar aí que já passou, mas que faz muito sentido para tudo que a gente conversou no dia de hoje. Não aceite o papel de vítima, não aceite o papel de salvadora, não aceite estar no lugar que não é o seu lugar. Muitas vezes reclamamos demais e agradecemos pouco. Em vez de querer salvar todo mundo ou ficar se vitimizando, mude a sua atitude. Assuma o seu protagonismo. Seja positiva, sinta a alegria interior e agradeça por tudo. Pare de focar no que está te faltando, no que você não tem, e agradeça, foque no que você já tem. Tá, gata maravilhosa? Beijo! Ao parar de se colocar no papel da vítima, da salvadora, você passa a olhar os problemas como oportunidade de aprendizado. Opa! Essa dor que não passa. Opa, essa doença que eu estou vivendo. Opa, esse automático que eu não paro o dia inteiro. A gente começa a parar de encontrar problema e a gente começa a assumir a autorresponsabilidade de entender que é uma oportunidade de aprendizado que a gente está vivendo. Quando você agradece até as coisas ruins que te acontecem, o seu coração abre para que pequenas bênçãos e grandes maravilhas comecem a acontecer. Vizinha, tudo na nossa vida tem um para quê. Se você está passando por um desafio, por um perrengue, seja lá o que for, esse desafio, esse perrengue, ele está te dando a oportunidade de você se desenvolver, de você se tornar uma pessoa melhor, de você sair desse lugar de viver no modo automático e viver uma vida com sentido, realizando os seus sonhos. Os milagres da vida já acontecem o tempo todo, mas muitas vezes a gente, no automático da vida que a gente não para, a gente fica cega e insensível a eles. A gente não percebe os milagres. Aí vem uma pergunta para finalizar aqui. Será que você já sentiu a proteção, a ajuda e o amor da vida por você? Vizinha, é tão poderoso isso? Olha só. Tá falando aqui que eu tenho 1 minuto e meio para falar com vocês, eu vou finalizar com isso. Como a vida conversa com a gente o tempo todo e quando a gente tá no automático a gente não percebe. Ontem eu tava fazendo o acordar da vizinha e tem dias que eu faço lá no jardim do prédio da minha mãe, porque depois eu vou pra academia de lá. Aí eu terminei o acordar, fui pegar um negócio de prender o cabelo e não tava o negócio. Aí falei, quer saber, eu vou subir na minha mãe e vou pegar o elástico de prender cabelo na casa dela. Eu nunca subo na casa da minha mãe nesse horário da manhã, mas nunca. Eu já vou, deixo as meninas, faço acordar, vou pra academia, venho pra casa e sigo o dia. Pois eu subi lá. Na hora que eu subo lá, tá a minha mãe e o meu pai assistindo o acordar que eu tinha acabado de fazer tomando café. Isso é bênção, isso é milagre da vida. Isso é a vida conversando comigo e falando, continua. Porque o movimento que eu faço, eu tô inspirando pelo exemplo, não pela palestra. Eu vim aqui, abrir o Instagram, conversar com vocês, postar coisas do meu dia, as vizinhas estarem lá comigo no grupo, a gente dividindo as experiências. A gente tá mostrando o que a gente vive, o que a gente fala. A gente tá inspirando pelo exemplo. E que todas nós possamos viver isso e entender que essas pequenas coisas que para muitas pessoas passam no automático, elas não são automático, elas são milagres da vida. Elas são a vida conversando com você e te trazendo algum recado. Então sai desse piloto automático e começa a se conectar com a vida.
É nesse lugar que a gente vai viver uma vida com sentido, com prosperidade, com alegria. E um beijo para vocês, que eu vou desligar. Tô caindo aqui. Tchau!